Olá, bem-vindos a esse nosso encontro de Shabbat Katan, momento terça-feira à noite, onde nós temos o meio da semana, a meia-noite da semana, portanto já entrando na órbita, não mais da semana, mas entrando já na órbita do Shabbat, o dia de descanso, e vamos estudar esse trecho da Torá, o trecho do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Torá, da Bíblia, perdão, e que representam a Torá. E vamos estudar esse primeiro trecho, que é Bereshit, a primeira porção do primeiro dos livros bíblicos. Eu queria talvez fazer uma abordagem aqui, vou rapidamente falar um pouco sobre a criação, mais como uma moldura para essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês aqui, porque eu não vou ficar prestando tanto atenção na criação, que a gente poderia, obviamente, passar muitos dias e retornar a esse texto riquíssimo da criação do mundo. Não vou falar também sobre o drama, a dramaturgia dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Vou querer olhar um pouquinho a história, o drama dos primeiros humanos plenos que a gente tem no texto bíblico, que são justamente Caim e Abel. Já volto a eles. Vamos fazer primeiro uma rápida introdução. Os dias da criação do mundo, eles são representativos para a tradição judaica de... O que é um yom, um dia? Um dia é uma medida revelatória. Como é uma criação? A criação é que a cada dia parte da realidade foi revelada. Então no dia 1 tem uma parte que é revelada, no dia 2 outra, 3 e assim por diante até o 6º dia. E no 7º dia há uma parte dessa realidade que é o descanso divino, que é o sábado, o Shabat. Então, para a tradição judaica, esses tempos, eles são tempos evolutivos, né? Como a vida foi se revelando, né? num tempo evolutivo, que talvez até possa ser semelhante a um olhar que a ciência tem. Mas a tradição judaica, ela usa o texto bíblico muito mais para olhar a história. E ela considera, né, que cada um desses dias, além de revelar realidades específicas da vida, do universo, elas revelam também dimensões da história humana. E essa história, ela seria uma história, eu acho que aqui vem de novo um drama muito bonito, que é a história humana em 6.000 anos. Cada um desses dias da criação equiparados, equivalentes a 1.000 anos. E nós estamos no ano 5.782, começando esse ano na tradição judaica, portanto, quase no final do 6º milênio, o que faz com que a tradição judaica veja esses tempos como tempos de grandes transformações, tempos quase que messiânicos no sentido da utopia humana,
Então, nós estamos numa espécie de fechamento da história, para que a gente possa entrar num tempo sabático da existência da história humana. Tudo isso é uma poética, de novo, mas ela é muito interessante porque você pode localizar, talvez, cada um desses dias da criação nos milênios que se seguiram de história humana. Primeiro dia representando o primeiro milênio da história humana, o segundo, terceiro e assim por diante. Quando eu digo história humana, não estou falando da história científica, que tem centenas de milhares de anos da história já especificamente humana. Eu estou falando dessa história humana que coincide realmente com a cultura, com esse momento em que o ser humano soube registrar a sua própria memória e que é o nascimento da história. O nascimento da história, quando a gente vai olhar lá para trás, a história para em determinado momento. Você vai precisar olhar fragmentos de comunicação do ser humano mais antigo do que 6.000 anos, porque não havia meios de registrar de forma sistemática, digamos assim, refletida a sua própria história. Então, é nesse contexto que eu vou querer olhar os dramas que a gente vai observar. Não vou querer olhar tanto o drama de Adão e Eva, que é curiosíssimo, é muito interessante. Em outra ocasião a gente vai refletir. Eles são o rompimento, a história de Adão e Eva é o rompimento de alguma cadeia anterior ao hominídeo, ao humano. Por isso que Adão e Eva não têm pai nem mãe. Adão e Eva têm que ser criados, gerados por Deus, pela vida. Né? Eles são como se fossem assim, um desdobramento criativo do Criador. Né? Você poderia olhar até como uma visão mutativa. Né? Eles vão deixar de ser alguma coisa, eles aparecem como os primeiros humanos. E ali vão ter o seu drama. Qual é o drama dos primeiros humanos? Eles despertam a consciência. Tem uma árvore, que é a árvore do discernimento do bem e do mal, a árvore da sabedoria, a qual eles não deveriam comer. Essa interdição faz com que eles tenham a escolha, né? E nessa escolha, a liberdade de arbítrio. E o drama de Adão e Eva é esse: usar dessa liberdade, obedecer, ou usar dessa liberdade, que poderia ser a liberdade de obedecer, mas talvez aqui venha o desejo mais primariamente infantil, mais iniciador da história desses novos personagens do planeta ou da vida, que são os humanos, onde a escolha por transgredir é uma escolha de plena responsabilidade. Uma escolha que tem esse drama tão incrível, que, de novo, estou falando já muito, mas não quero falar sobre ele. Quero falar sobre o drama desses outros dois personagens, que são Caim e Abel. Porque esses sim, esses são humanos. Esses têm pai e mãe, esses já nascem na condição humana, e, portanto, o que a gente vai encontrar na dramaturgia de Caim e Abel é uma dramaturgia já dentro da realidade dessa espécie nova que apareceu no mundo. E acho que é bastante enriquecedor. Gostaria de ver com vocês esse trecho e pensar as figuras de Caim e Abel, nossos ancestrais aqui já plenamente na nossa condição humana. Vou ler rapidamente esse trecho, é um trecho muito pequenininho, espero não ser enfadonho para vocês aqui, mas é porque é muito curioso, né? E Adão, o homem, conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um homem com o auxílio do Eterno. Essa é uma etimologia da palavra Caim. Caim, em hebraico, quer dizer, vem da palavra kinyan, posse. Eu adquiri, eu ganhei alguma coisa. Então, Caim nasce, ele é uma parte do caráter humano. Ele nasce com essa solidez da posse, de alguma coisa
que é existente, a existência, a consciência da existência humana é esse Caim, né? Como se fosse realmente algo que pudesse ser adquirido, a uma solidez. E logo depois, e tornou a dar à luz a seu irmão Abel, em hebraico Hevel, e foi Abel pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Caim já leva esse nome, essa essência de ser uma posse. Hevel é o contrário de posse. Hevel é uma coisa insólita. É a dimensão insólita, a leveza, né? Essa insólita leveza do ser, a experiência do ser humano, que é o contrário da existência, do lugar ali, das coisas, de ter que correr atrás das coisas, comer, se sustentar, né? Tem uma dimensão humana que ela é mais hevel, que ela é mais sublime. E eles têm uma função. Olha aqui a nossa dramaturgia. A função de Caim e Abel, qual é ela? É a função Caim, que é esse personagem sólido, ele vai lavrar a terra. E Hevel, que é esse sublime, leve, ele vai ser pastor de ovelhas. É muito curioso que na tradição bíblica, todos os personagens, os patriarcas, todos eles serão pastores, eles não serão agricultores. E é interessante a gente já ver, desde o início aqui, essa construção de escolha profissional que fazem esses dois caráteres humanos, né? O que era o trabalho na terra? O trabalho na terra é um trabalho muito mais árduo, né? Ele é um trabalho que demanda, né, todos os processos. Você tem que semear, você tem que preparar o solo, semear, depois acompanhar para que não haja uma perda não se perca o que você está plantando, tem um cuidado até a colheita, as várias colheitas. Então, quando um ser humano ele se envolve com a terra, é talvez o aspecto mais sólido, é o desejo humano, né? O propósito humano de vencer, construir o seu sustento. E a terra, ela produz essa sensação de que foi você. Fui eu que fui lá e produzi aquilo da terra. O pastor não. O pastor, ele tem uma outra relação profissional com a vida. Ele, claro, tem que conduzir seu rebanho, ele tem que cuidar do seu rebanho, tem um trabalho, mas ele tem um trabalho que de alguma forma é menos claro para ele, de que ele é o senhor do seu sucesso, que depende única e exclusivamente dele o seu sucesso. Ele tem que ser, de certa forma, um pouco nômade. Ele tem que buscar áreas onde haja verde para o seu rebanho. Então, ele tem uma noção já muito clara, né, diferente talvez da produção agrícola, de que ele vive da natureza também, do animal, o animal daquilo que o campo pode oferecer para ele. Então tem uma função de trabalho humano, mas a presença ainda de Deus, da natureza, né, das benesses, né, que a gente recebe para poder se sustentar, são mais evidentes nessa profissão de Abel, né, como pastor, enquanto que Hevel, né, de Abel, que é pastor, né, é mais sublime. Para Caim é mais sólido, é a sensação, eu fiz, eu plantei, eu estou aqui, agora os frutos do meu trabalho. Então, há aqui talvez uma sensação mais de autonomia, de capacitação e de distanciamento do mundo da natureza, daquilo que é provido, em oposição ao que eu mesmo provejo para mim.
Isso é muito interessante para a gente entender agora o cenário do que a gente vai encontrar. E aí nós temos agora, sabemos já os nossos personagens, qual é o drama dessa história. E Abel, né, e foi no fim dos dias e trouxe Caim. Caim resolveu trazer do fruto da terra uma oferta a Deus. E logo depois, Abel trouxe também ele dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas, e voltou destas como oferenda ao Criador. Aqui temos o nosso ponto de dramaturgia. Caim, por iniciativa de Caim, tá? Que é o primogênito também, né? Caim, é ele que vem fazer uma oferenda a Deus. Ele que toma essa iniciativa. E Abel, que é o mais jovem, ele imita o irmão. Ele também traz, com uma diferença. O texto diz que Caim traz mipri a Adamá, ele traz dos frutos da terra, lembram, ele é agricultor. Caim traz dos frutos, não especifica que frutos, então são frutos quaisquer. Já no caso de Abel, é dito que ele traz, a oferenda dele não é agrícola, porque ele não produz nada, a oferenda dele são animais. E ele traz que animais? Primogênitos, ou seja, ele traz animais que têm algum tipo são escolhidos, né, são especiais, e das gorduras dessa. Portanto, são os animais mais bonitos, mais ricos, mais fortes, né, que ele tem. Então, o nosso drama tem aqui isso. Um toma iniciativa, mas traz qualquer fruto. O outro imita e ele traz algo muito, muito cuidado, com muita atenção. E qual é agora o ponto tenso da nossa dramaturgia? E voltou-se o Eterno para Abel e para sua oferta, e para Caim e para sua oferta não se voltou. Olha só, né? Realmente tenso. Caim trouxe uma oferenda inicialmente, foi ele que tomou a iniciativa, mas Deus se volta à oferenda de Abel e não se volta à oferenda de Caim. Essa atenção divina, que poderia ser paterna, materna, vai suscitar aqui um mal-estar, uma sensação raivosa, né, da parte de Caim, que todos nós já sabemos o final dessa história, mas é importante a gente enxergar o que acontece. Caim, ele vai ficar bastante decepcionado. Por que será que o Criador faz essa distinção e por que ele se interessa justamente pela oferenda de Abel e não pela oferenda de Caim? Algumas ideias podem aparecer. Primeiro, por que Caim quereria oferecer algo ao Criador? Primeiro, talvez Caim, exatamente porque ele trabalha a terra e ele tem essa sensação de que ele produziu, ele conseguiu o fruto da terra. Que ele tenha esse desejo ele se sinta muito distanciado do Criador. Ele, portanto, tem esse desejo, caramba, né, como uma criança que começa a ser autônoma, né, e de repente ela tem uma sensação de ausência do pai ou da mãe, né? Então, assim, ele se volta, ele precisa, porque ele está mais distanciado, essa experiência humana da autonomia, quando ela é sólida, você se sente solitário. E o movimento de Caim, portanto, inicial, é ele que diz, não, eu tenho que fazer uma oferenda e me aproximar. A oferenda sempre, até em hebraico,
ela quer dizer isso, korban quer dizer se aproximar, é um vínculo, né, com o Criador. Então é curioso que aquele que fica mais sólido e que, portanto, se afasta mais, talvez, da natureza e fica imerso na sensação de que ele é o produtor do seu próprio sustento, é ele que tem a necessidade de fazer uma oferenda. Mas que tipo de oferenda? A gente já pensa. Abel não teve essa necessidade, porque ele vive da benesse do Criador. Ele se sente grato ao Criador porque ele obtém coisas o tempo todo. Então, Abel não sentiu essa necessidade de fazer essa oferenda. Ele viu o irmão fazer, o irmão mais velho, e ele então quase que, ele disse, boa ideia. Mas ele não teve essa ideia, talvez porque ele não se sentisse tão distanciado, que ele tivesse que fazer, fosse uma necessidade existencial dele fazer essa oferenda a Deus. E ele Abel faz do lugar talvez correto. Ele faz como um presente. Quando você vai dar um presente, você quer ele embrulhado da melhor maneira, você quer ele o mais bonito possível, que é como ele dá ao Criador, né? Ele não teve a iniciativa, mas ele dá dessa emoção de gratidão e de presente. É um presente de verdade, né? No caso de Caim, talvez o contrário. É uma insegurança, né, de querer encontrar esse pai que está distante e garantir que a lavoura, que a produção do ano seguinte seja tão rica quanto a desse ano. Portanto, o que ele está dando a Deus é uma espécie de uma gorjeta, uma tentativa de agradar, né? Essa oferenda, ela não é tanto um desejo de vínculo, quanto é um interesse dessa solidez material humana. Eu acho que aqui essa dramaturgia é muito linda, porque são dois aspectos do caráter humano, que é um caráter de solidez, que tem que se preocupar por si, que tem que produzir para si, se sustentar e tomar suas decisões. O quanto isso nos afasta da fonte da nossa própria vida e existência. E a nossa necessidade de tentar, às vezes, oferecer algum tipo de propina, né? É assim que a gente faz nas orações. Quantas vezes, ao invés da gente fazer como um elemento de comunicação entre nós e a nossa origem, a nossa fonte, a oração ela é um pedido, né? É uma tentativa de negociar, né? Para que as coisas aconteçam como a gente gostaria que elas acontecessem. Então eu acho que aqui a gente tem apresentado esses dois personagens, né, representados nas suas profissões, como o caráter humano que vive na solidez mais material, e a parte mais poética do ser humano, que observa a vida como um pastor, como um poeta, né, e um negocia com a vida, e o outro canta a vida. E esses dois aspectos do caráter humano, eles estão presentes em nós e na humanidade. Porque o Criador aceita a oferenda de Abel e não se volta a de Caim? Exatamente por isso que eu falei, né? Um é um presente. E a única coisa que talvez possa interessar o Criador, né, não está na área material. Imagino que o Criador não precise de nada material. Então, portanto, a oferenda de Abel é uma oferenda de interesse à divindade, porque ela é um convite à relação. Ela é um ato de gratidão, ela é um ato de aproximação e reconhecimento da presença dessa divindade na minha experiência consciente. No caso de Abel, não é aceito, porque o que Caim está oferecendo,
que Caim está oferecendo é uma parte do que ele conseguiu, material, do seu trabalho na terra. É como se você, ok, vamos ficar amigo, vamos ficar próximo, toma um pouco, 90% para mim, 10% para você, o famoso dízimo. Mas nesse lugar comercial, onde você está aplacando a ira do Deus, ou tentando ficar próximo, ou literalmente oferecendo corrompendo, no sentido de fazê-lo seu aliado. E, obviamente, que a isso Deus não se volta, não necessariamente com nenhum tipo de punição. E imediatamente a gente vai ver o que vai acontecer. Esse ato deixa, como o texto bíblico nos apresenta, né? Irou-se Caim muito e descaiu-lhe o semblante. 2 movimentos. Ele fica raivoso e logo depois essa representação de descair o semblante significa ele ficou deprimido, né? E esse conjunto de coisas vai fazer com que ele, um pouquinho mais à frente, vá e mate o irmão, né? Talvez essa morte simbólica que está sendo aqui apresentada. Mas vejam que interessante. Essa experiência humana, onde esses dois aspectos humanos, esse mais sublime e esse mais sólido, tentam dialogar com sua proximidade ao Criador ou à vida. E como se fossem quase que hemisférios. Aqui eu acho que é uma representação. Caim e Abel são os hemisférios, apesar dessa representação na neurociência hoje ser mais ou menos ultrapassada, mas são os hemisférios direito e esquerdo, né? Caim é o hemisfério esquerdo, né? Caim é o hemisfério racional, o hemisfério que ele tem essas condições da solidez, tá? Do tipo de funcionamento cerebral da solidez. Enquanto que Abel é o hemisfério esquerdo, né? Direito, que é exatamente esse mais poético, esse mais, digamos assim, das coisas que não são concretas, que são mais subjetivas. Então, é esse diálogo que se representa na humanidade. Quais são os valores mais importantes? Esses que têm a ver com os cuidados, as atenções, as gentilezas, né? Os respeitos, ou aqueles que são mais práticos, que querem chegar aos resultados, entender o que funciona, né? É quase que uma conversa civilizatória do próprio caráter humano e das escolhas que o ser humano tem que fazer para si, né? E essa mais do hemisfério direito de Abel, poética, ela é mais próxima da fonte da vida. Essa mais sólida, essa que é a do hemisfério esquerdo, ela tem grandes qualidades, né, e aplicações na natureza, na vida, né, mas ela é mais afastada do Criador, daí esse drama. E a história vai um pouquinho mais à frente, tem mais um elemento que aqui é importante a gente perceber, que é para a gente fazer o nosso fechamento e a nossa conclusão, que é o conselho que Deus dá a Caim antes dele se deixar levar pela tentativa de suprimir Abel, né? E nesse assassinato, nesse fratricídio original do caráter humano. É o fratricídio do lado mais objetivo
do lado mais concreto da nossa vida, tomando conta ou extinguindo, não totalmente, obviamente, mas simbolicamente extinguindo esse lado mais sublime que é a figura de Abel. Né? Esse assassinato simbólico é a própria caminhada da nossa civilização, uma civilização que vai ficar cada vez mais pesada na luta pela sobrevivência, né? A história humana vai ser uma história de guerras, uma história de tentativas de obter a terra, né? Posses, muita posse. É um mundo onde Caim matou Abel, apesar de Abel continuar existindo dentro do ser humano. Mas Deus, ele faz uma coisa muito interessante, né, nessa dramaturgia de Caim e Abel, e ele diz o seguinte, Deus vem e pergunta para Abel, ele vai dar para Caim, ele vai dar para Caim essa oportunidade, antes dele fazer esse fratricídio, ele vai chegar para ele e diz o seguinte, lembra que ele ficou raivoso e descaiu-lhe o semblante. Deus se aproxima e diz a ele, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Por que você está sentindo isso que você está sentindo? Porventura, se podes bem suportar, se você fizer o caminho de fazer o bem, né? Vou usar aqui palavras que a gente vai já voltar a elas, se você conseguir dar conta disso, se você conseguir dar conta disso e não ser tomado por isso, né? Implicitamente, você não vai fazer uma coisa que é equivocada, que não atende à sua própria potência humana. Mas se você não conseguir fazer isso, na porta jaz o pecado, né? E é o seu desejo, mas tu podes dominá-lo. Esse é o conselho terapêutico que Deus dá a Caim nesse momento, antes dele matar o irmão. Ele está vendo que esse caráter humano, ele consegue ir para um lugar equivocado, mas ele tem potência de consertar isso antes de fazer o que ele vai fazer. Então, Deus está dizendo assim, eu criei você com uma potência. Você, Caim, é um humano. Eu entendo que você ficou não só triste, mas você está deprimido. Deprimido significa algo muito duro para o ser humano. Significa que você está num curso sem escolha. Lembra que o ser humano nasce do livre-arbítrio? A depressão, ela é justamente a incapacidade de poder escolher. Um ser humano que diz assim, não tenho saída. Um ser humano que não tem saída é um deprimido. Por definição, porque a sua função, que é uma função de escolhas, está impedida. Ora, o que é impedido em Caim? A ira, a raiva tomou ele de uma tal maneira que ele já está vislumbrando. E o Criador já viu à frente, obviamente, sabe o final da história, né? Ele está tomado por um sentimento que diz para ele, não, agora não tem saída. O mundo é muito pequeno para mim, só tinham eles dois, mas o mundo já é muito pequeno, né? Ou sou eu ou é você. E ele vai, então, está tomando a decisão de que ele tem que matar Abel, que Abel é realmente uma ameaça profunda à sua existência. Deus percebe isso e ele tenta intervir e diz, não, você tem a potência de desconstruir essa impossibilidade de escolha, você continua tendo escolha. Caim diz, não tenho escolha, eu estou morrendo de raiva e ele é uma ameaça a mim.
e eu vou executar isso. E Deus diz, não, você tem a potência, e se você usar essa potência, você vai se sentir mais humano, né? Isso vai atender a sua própria essência. Se você não usar essa potência, então você vai conhecer o primeiro pecado, porque pecado aqui, tirando do contexto religioso, se você eu ia já usar a palavra punição, que é a palavra mais importante para a gente fechar essa nossa conversa aqui. Não é pecado por punição, é por não ser. O que é um pecado? É um desperdício. Ai, que pecado! Quando o ser humano não é o ser humano, é um pecado. Então, é isso que Deus está dizendo. Cara, você vai fazer um pecado. Você tem a potência. Você não precisa ficar deprimido e fazer uma única coisa. Só existe uma coisa a fazer. Assim pensa o deprimido. Né? E talvez ele nem queira fazer o que é a única coisa que ele tem que fazer. Por isso, ele fica deprimido. Não tem escolha e o que eu vou fazer não me atende na minha humanidade. Posso imaginar melhor definição de depressão ou desespero. Mas ele tem escolha. É isso que Deus está dizendo para ele. E se ele não fizer essa escolha, aí sim ele fica um escravo, ele vai ficar submetido a essa percepção da vida de que ele é errado, não que ele fez errado. O que se faz errado pode ser consertado, pode ser desculpado, mas se você achar que o seu caráter tem essa solidez de Caim, de que você se tornou uma pessoa ruim, má, então realmente você tem um pecado. Essa história, eu acho que ela é muito linda, a gente vai ter que fechar ela aqui, poderíamos refletir sobre muitas outras coisas. Não só ela traz um pouco desse dilema civilizatório humano, de quanto peso dá o humano ser a sua sobrevivência ou o humano ser os direitos humanos, a reflexão humana sobre a vida, a justiça, tudo que a gente tenta construir sublimemente como uma civilização, não só com a sua capacidade de sobrevivência. Mas é muito interessante, toda essa história acontece no primeiro milênio. Lembra que eu falei que cada dia da criação correspondia a 1000 anos da história humana? Essas gerações todas, até Noé, elas são gerações de Hesed, de uma época de uma ingenuidade boa. E aqui a figura de Caim é quase como se fosse uma criança. É uma criança entrando na vida. E esse pai, essa figura mãe, pai, né, que é Deus, tentando ensinar essa criança que ainda não entrou no mundo do julgamento. Por isso é até interessante que Caim não é exatamente castigado. Imagina, matar o irmão, né? Após ter sido, e não tem nenhum atenuante de que foi passional, porque Deus intervém e diz, olha, você pode segurar essa onda, você pode fazer de maneira diferente. Então não tem, o que a gente chama em hebraico de um aviso para ele antes dele fazer esse ato passional. Mas ele não tem ainda a maturidade. Caim é a criança dentro de todos nós. Caim é, na verdade, o ego dentro de todos nós. Que, em dado momento, percebe esse outro lado mais poético, né, mais subjetivo de nós todos, uma ameaça às suas conquistas pessoais e depois coletivamente civilizatórias. Então, esse hemisfério do cérebro anula ou tenta racionalmente dominar esses aspectos mais artísticos e poéticos do outro hemisfério, porque eles não vão trazer os resultados de sobrevivência necessários, a solidez necessária. E assim, a potência humana, ela se diminui, ela se restringe. Essa é a dramaturgia de Caim e Abel, realmente dos primeiros humanos. E é uma história
onde é pouco importante a punição. Tá? Nós que já vivemos em milênios muito adiantes, a gente diz, mas aí, o cara matou o irmão, esse cara, cadeira elétrica para ele, que isso, eu sou descendente de alguém que matou o irmão. Os sentimentos infantis dos inícios do nosso ego, tá? Eles são assassinos e eles têm que encontrar essa sugestão divina, tá? De lidar com os sentimentos. Você não precisa não usar a potência humana. A potência humana sua está aí para ser usada. E eu acho que é muito bonito que essa história ela não está sendo observada por uma consciência de julgamento, né? Ela ainda é, digamos assim, os primórdios da consciência, da autoconsciência humana, tá? Do que a gente chama modernamente do ego. O ego é a solidificação, é uma parte sólida de nós que se sobrepõe a outras partes para garantir uma identidade para você. E ela é fratricida. Esse é o drama do nosso ego, porque o ego carrega do início da sua história um assassinato de irmão que produz a sua própria identidade. E a nossa potência humana verdadeira, ela é, de alguma forma, o resgate desse momento de assassinato, de fratricídio, e o retorno a esse momento em que o Criador diz, não, você não necessita para ter solidez na sua humanidade, você não precisa ou não precisava ter feito esse assassinato. Há uma outra integridade que você pode descobrir e que pode tornar mais maleável, mais porosa a experiência do seu ego, não tão sólida, não tão dura, porque ela representa o contrário da sua potência humana. E o resgate da nossa potência humana é o que nos afasta dessa experiência horrível que teve Caim, que é da raiva seguida da depressão do afastamento, não só do Criador, que por si só já pode ser uma ansiedade de afastamento, mas da pior, que é o afastamento da sua própria potência humana. Todos nós que somos Caim, temos que resgatar, de alguma forma, essa parte Abel de cada um de nós, que no processo educativo, formativo, foi assassinado. Até o nosso próximo encontro, no meio da noite da semana, na virada, já desejando para vocês, né? Tradicionalmente já não fala, só diz isso na quinta-feira, mas tradicionalmente dizendo bem-vindos aos bons fluidos do Shabat que se impõem na semana. Até mais.
Ya